E aí pessoal, bem-vindo ao Super Acadêmico, mais uma vez com a aula de professor Fabiano. Hoje a gente vai fazer a aula de filosofia, faz tempo que a gente não faz filosofia, e hoje a gente vai falar um pouco da obra de Santo Agostinho, um dos mais importantes filósofos e teólogos da filosofia cristã medieval, certo? Então, Platão, né, que a gente já falou já em algumas aulas, ele deixou uma herança muito grande, né, para a filosofia e para o pensamento ocidental. E o Santo Agostinho pode ser considerado um seguidor direto do Platão, apesar de que, na verdade, ele disse que nunca leu Platão. Ele só conheceu Platão por vias secundárias, né? Conheceu Platão por pensadores como Plotino e também o Paulo de Tarso. O interessante é que o platonismo de Santo Agostinho é muito voltado para a questão do encontro, né, com a luz divina. Então, se já em Platão se falava da descoberta através da filosofia, né, da dialética, da saída do mundo da caverna para o mundo iluminado, né, para o mundo real, que é o mundo inteligível, no Santo Agostinho, essa saída do mundo da escuridão seria a saída do mundo da falsidade e encontro com o mundo iluminado, com o mundo divino. Isso se expressa bem na obra dele chamada Cidade de Deus, que é uma obra já da velhice dele. Aqui, né, na coleção dos pensadores, está concentrado na obra Confissões, né, do Santo Agostinho, e aí ele faz uma espécie de autobiografia e conta sobre a vida dele, né, a vida antes da conversão dele e a vida pós-conversão, e todas as dúvidas dele relacionadas com a própria fé. E aí a discussão principal vem muito entre a relação entre fé e razão. Então, se antes da conversão dele, ele buscava através da razão uma justificativa para a fé, porque a discussão na época, né, século 3, 4 depois de Cristo, era muito sobre a afirmação da fé cristã, na pós-conversão dele, ele inverte. Ele fala que para conhecer tem que ter a fé antes. Então, isso é bem interessante porque modifica completamente a construção do conhecimento, né? A própria epistemologia sobre o indivíduo, sobre o sujeito, sobre a natureza, se inverte. Então, enquanto que os filósofos gregos antigos, né, desde Sócrates, desde os pré-socráticos, usavam a razão para chegar a um conhecimento que garantisse uma verdade, o Santo Agostinho inverte isso. Primeiro você tem uma verdade que é garantida pela revelação divina, e daí você é capaz de encontrar a verdade através da razão. Então é bem interessante porque ele, como inverte esse binômio fé e razão, ele acaba trazendo uma novidade para o conhecimento, para a epistemologia, né? Para a filosofia, como tudo que é essa coisa da necessidade de crer antes do conhecer. Então ele renova, de certa forma, a epistemologia, dá origem ao que a gente entende como teologia, e é o fundamento filosófico básico para as fés cristãs posteriores, né? Como ele viveu todo o processo de queda do Império Romano, então a ascensão do mundo medieval, como a gente entende historicamente como sendo aquele mundo europeu medieval centrado muito na teologia, na teologia cristã, mesmo com todas as divisões e cisões e diferenças, mas há uma coisa central que é muito baseada nessa coisa dele. Outro aspecto legal também é a questão da liberdade. Então, como historicamente o Santo Agostinho teve ligado aos filósofos chamados de maniqueístas, né, maniqueus, que estabeleciam a suposição de que, como Deus criou todas as coisas, o bem e o mal são criações divinas, né? Isso sempre foi problemático nas teologias, nas questões teológicas, e em Santo Agostinho também, já que ele é um homem ao mesmo tempo de ciência, de fé, mas também um homem um homem de ciência, de filosofia, e um homem de fé, principalmente pela influência da mãe dele, né, Mônica. E aí ele, ao se envolver com os maniqueístas, ele abraça de início essa ideia de que o bem e o mal são criações divinas, mas após a conversão, principalmente, ele pesquisando a fundo e combatendo os maniqueístas, ele vai desenvolver a ideia do livre-arbítrio, né? Então que o livre-arbítrio ele promove
como dádiva divina, como graça divina, a ideia de que o ser humano é livre, mas é livre nas escolhas que ele faz para o mal, porque todas as escolhas boas, na verdade, são parte da graça divina. Então, o que é predestinado pela vontade divina seria o bem, as realizações boas, enquanto as coisas más são ações livremente realizadas pelo ser humano, porque ele é livre, certo? Então, é bem interessante que vai contrapor muito a ideia de liberdade em Sartre, né? E toda a noção de liberdade contemporânea, relacionada muito com a responsabilidade, com a razão também do Kant. É uma liberdade que é assim, é a liberdade restrita ao fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então, se for olhar do ponto de vista da construção teórica da ética, né, a ética de Agostinho, ela se contrapõe bem tanto à ética kantiana, né, da liberdade baseada na razão, quanto à ética sartreana baseada na liberdade radical, a liberdade total baseada na responsabilidade, nas consequências das escolhas, certo? Então, bom, eu acho que deu para contribuir um pouco sobre o Santo Agostinho. Eu espero que estimule vocês a pesquisarem, a lerem sobre ele. As obras dele são obras muito bem escritas, inclusive, mesmo que você não tenha uma fé religiosa, mas como texto, né, como literatura filosófica, é muito, muito interessante. E eu espero que tenham gostado. Dê um like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!